Bom dia, minha gente. Vamos agora relançar o Mundo Mulher. Olha só a solicitação, muita gente vinha mandando e-mail, vinha mandando comunicado, telefonava perguntando por quê. O Mundo Mulher é um projeto social e cultural. Nesse novo momento de relançamento, uma parceria, minha parceria com a Madalena Matos, com a Diálogos Consultoria, do Maíso Dias, que é um prazer muito grande, e toda a sua equipe. O Mundo Mulher nasceu em 2012, foi até 2015, quem está acompanhando, quem ainda está acompanhando, e agora a gente vai ter o prazer de relançar. Como toda vida, com todo início do Mundo Mulher, eu gosto de ler Marta Medeiros. Toda mulher é doida, impossível de não ser. A gente nasce com um dispositivo interno que nos informa desde cedo que sem amor a vida não vale a pena ser vivida. E dá-lhe uso o nosso poder de sedução para encontrar The Big One, Aquele que será inteligente, másculo, se importará com nossos sentimentos e não nos deixará na mão jamais. Uma tarefa que dá para ocupar uma vida, não é mesmo? Mas, além disso, tem que ser independentes, bonitas, ter filhos, fingir de vez em quando que somos santas, ajuizadas, responsáveis, e que nunca, mas nunca pensaremos em jogar tudo para o alto e embarcar num navio pirata. Marta Medeiros, escritora e jornalista. Todo mundo sabe que o objetivo do Mundo Mulher é provocar reflexões do papel da mulher em todas as dimensões da vida, colocando aqui, nesse espaço, que é agora online, sobre dores, sobre desamores, sobre todo assunto questionado relacionado a nós mulheres. O público-alvo? O público-alvo que é muito interessante. Mulheres amarelas, brancas, negras, saudosas, mulheres alegres, mulheres questionadoras, mulheres lúdicas, românticas, trabalhadoras, empreendedoras, guerreiras, dorminhoca, mães, tias, avós, irmãs, amantes, mulheres. A metodologia que a gente usa no Mundo Mulher é esse bate-papo. A gente chamava de talk show, esse bate-papo com essa nossa convidada, com uma pessoa muito especial que a gente convida para falar para todas nós mulheres. E aí a gente faz esse bate-papo, recebe a convidada, que é especialista, e essa nossa primeira convidada é muito especial, a participar e interagir. E você pode interagir conosco participando e fazendo pergunta. Isso é muito importante para a nossa participação e para continuar esse papo super leve. O tema escolhido desse nosso Mundo Mulher de hoje é Mulher, Pura Metamorfose. O que vocês acham? Metamorfose? Será que nós estamos? Olha só, metamorfose a gente vai buscar um pouquinho para falar. E eu já apresento ela, hein? Aguarde. Significa transformação, no sentido figurado. É a mudança que ocorre no caráter ou na aparência de uma pessoa. Metamorfose é um processo de mudança física pela qual alguns animais passam para se tornar adultos. Será que está acontecendo isso com nós, mulheres? Vamos lá. Nossa trajetória de vida é similar. Nascemos e somos criados com características próprias. Ao longo de nossa vida, nós deparamos com situações novas, onde precisamos mudar o nosso estado inicial, buscar autoconhecimento, analisando antigos valores pessoais, refletindo e buscando mudanças internas necessárias para nos adaptarmos ao nosso habitat atual. O que vocês acham? Vocês podem contribuir com a gente, fazendo pergunta. Quem é que não está com a metamorfose nesse momento que nós estamos agora? Nesse desafio que nós vamos vencer, com certeza. Mas aí eu vou apresentar a nossa convidada. Vamos lá. Eu vou ler o currículo dela, que eu peguei só um pouquinho, viu, minha gente? Porque o currículo dela é perfeito, é incrível. Vamos lá. Ela é especializada em serviço de coaching no mundo corporativo, tem como missão ser instrumento de mudança, transformação e superação na vida das pessoas e das organizações.
Ela desenvolve programas individuais para executivos e empresários, programas de time para desenvolvimento de liderança e programas de coach para empresas familiares também. Ela é autora do livro Viver Melhor, fruto de artigos inicialmente escritos para a coluna do mesmo nome, de mesmo nome do Jornal Diário do Nordeste. O livro, o Viver Melhor, traz contribuições para aqueles que buscam experiências de autoconhecimento, crescimento profissional e espiritual. Além disso, ela é mentora em coaching, ela é palestrante e mestre em gerenciamento de marketing. E, principalmente, ela é mulher, mãe, esposa. Eu estou falando de quem? Marília Fiuza é a nossa convidada. Que prazer, Marília! Prazer todo meu de estar aqui diante de uma mulher tão cheia de energia, de uma mulher tão cheia de vibração. Enquanto você falava, eu só sorria, vendo assim a sua forma tão contagiante de abrir esse nosso encontro. Aprecio demais o seu sorriso largo, a gente fica com vontade de rir só em estar falando com você, porque é muita energia contagiante. Muito obrigada. E um privilégio ainda maior de estar aqui com você no dia do seu aniversário. Você quem está nos dando esse presente de, no dia do seu aniversário, estar conosco, dividindo o seu tempo, a sua alegria, essa sua vibração. Obrigado. E esse seu desejo de servir, que é incrivelmente também inspirador. Muito obrigada por nos dar esse presente no seu aniversário, Madá. Obrigado, pensei. Agora quem ficou assim toda encabulada, encabulicida, como diz o cearense. Esse sorriso é engraçado, esse meu sorriso é o cuidado que eu tenho com as pessoas. Né? Eu já disse uma falecida professora minha, a professora brasileira, né? Que ela dizia assim, você se esconde através do seu sorriso. Né? E ela dizia isso porque o cuidado que eu tenho com as pessoas, que eu digo a minha imagem é muito forte. Né? Eu uso óculos, eu tenho 1,74 m, a minha voz é contralto, né? Uma voz muito grossa, né? Muito forte de mulher, e aí eu tenho esse cuidado de falar com as pessoas, e aí começou esse sorriso vir para poder fazer essa leveza, a minha preocupação realmente com as pessoas. Mas olha, eu falei um pouquinho da metamorfose, né? O que nós vamos conversar hoje é um assunto que você também domina, é mulher. E o que está acontecendo, esses desafios, essa coisa dessa quarentena, né? Como é que estão as nossas mulheres, as nossas colegas, as nossas amigas, nossos parentes também, que a gente sabe que também está atravessando isso. Então, eu queria que você falasse um pouco e depois, quando for aparecendo pergunta, o nosso diretor, Ioan, né? Vai aí falando, vai ajudando a gente, ou então a gente faz alguma pergunta. A palavra é sua. Tá ótimo. Fique à vontade para fazer perguntas, adoro perguntas porque acesse o que há de melhor em nós. Então, as suas perguntas e também de todas que estão nos assistindo serão muito bem-vindas. Então, nesse tema inicial, a gente está vivendo nesse tempo especial também, um tempo que está demandando muito de nós, para a gente mergulhar dentro de nós mesmas e a gente reencontrar, né, forças dentro de nós de adaptação a um tempo de muitos desafios, mas que também, Madá, eu entendo que seja um tempo de muitas oportunidades. Eu percebo, no meu ponto de vista, essa pandemia nos impactou profundamente porque nós já tínhamos uma diferença desproporcional, ao meu ver, né, assim, de papéis entre nós e homens, assim, de cuidado com a casa, de cuidado com os filhos, por mais que realmente os pais estejam muito presentes, mas a gente sabe que tem uma proporção um pouco maior, né, sobre nós nessa responsabilidade do lar, e a gente vem crescendo cada vez mais numa atuação muito ativa na vida profissional, na sociedade, no mercado. Então a gente vem somando papéis, somando contribuições, somando responsabilidades. Então, com esse tempo de pandemia, a gente teve esse desafio de manter nossa vida profissional dentro de casa, com os nossos filhos vendo a gente dentro de casa e muitas vezes sem entender porque não estamos disponíveis, porque a gente está dentro de uma sala como eu estou agora fazendo uma live, eles têm que compreender que não pode subir aqui. Então, a gente passou a ter também a responsabilidade de manter a paz dentro de casa, a harmonia, a saúde mental dos nossos, né, a saúde psicológica.
E também eu acredito que na intuição feminina a gente também tem uma preocupação maior com o cuidado com os demais, né? Não só com a nossa família, mas cuidado com o mundo, com a pobreza, com quem está sofrendo, com quem está em luto, com os doentes, né? Nas pessoas que adoecem na nossa família, acaba que nós mulheres também temos uma participação muito grande nesse cuidado. Então eu vejo esse o grande desafio, mas ao mesmo tempo a força que é surpreendente da gente perceber o quanto podemos, né, fazer realmente tudo isso, mesmo com nossas vulnerabilidades, com os nossos momentos de choro, de sentimentos de fracasso ou de culpa, mas no todo, no geral, eu acho que foi um tempo para a gente descobrir mais forças do que fraquezas. Pelo menos eu tive essa experiência de me surpreender o tanto que podemos ainda realizar dentro das nossas limitações. Realmente, assim, a gente vê... por exemplo, estou, assim, minha mão toda machucada, até queimar com água quente, que era coisa, eu acho que deve estar acontecendo com muitos de nós, coisas que a gente não fazia e a gente teve que fazer, quer dizer, a gente está com mais competências ainda, a mulher que acrescentou outras competências que a gente às vezes não fazia, e agora a gente, nesse momento, né, a gente tem que fazer. Deixa eu fazer a primeira pergunta para a primeira pessoa que mandou uma pergunta para a gente. Eu não vou identificar a pessoa, mas aí é mulher também. Como a mulher está lidando com o home office para gerir o tempo? Quando ela fala nesse home office, aí inclui realmente criança, inclui, né, marido, inclui... Como é que você está vendo essa gestão do tempo? Tá. Madá, assim, eu acho que as experiências durante essa pandemia, elas foram muito particulares, muito individuais, né? Assim, eu não ousaria falar pela mulher em geral, porque a mulher, principalmente no nosso país, com uma divisão social tão gritante, é diferente falar de uma mulher que mora numa favela, de uma mulher que está numa casa de praia, de uma mulher que perdeu alguém muito querido, de uma mulher que é a provedora dentro de casa, ou da que sofre violência dentro de casa, principalmente nesse tempo de pandemia, que a gente sabe que cresceu ainda mais a violência doméstica, uma mulher que tem filho com necessidade especial, ou uma mulher que mora num apartamento bem pequenininho, outro que mora... Enfim, as diferenças são enormes, então as histórias são diferentes, né? E as experiências de cada uma. Então, o que eu posso dividir é do meu ponto de vista limitado, da minha própria experiência e das minhas clientes que eu escuto, né? Assim, que eu estou falando mais para a mulher profissional mesmo, que teve esse desafio de se adaptar ao home office. Muitas mulheres também que são minhas clientes, elas não fizeram home office porque elas estão na frente num hospital, como eu fiz o trabalho agora recentemente, de passar toda essa pandemia dando assistência às médicas. Então, foi um trabalho muito, muito gratificante, onde eu vi muitas mulheres guerreiras na linha de frente mesmo, médicas, enfermeiras, assistentes, né, que não tiveram essa experiência do home office, né? Mas, assim, falando das mulheres que eu atendo, que são executivas, empresárias, profissionais das mais diversas áreas que fizeram home office, e eu me incluo nisso, eu acho que teve uma primeira fase de adaptação, onde a gente meio que ficou assustada, né, diante de tanto que a gente tinha que fazer, de criar um escritório dentro de casa, de criar rotinas que pudessem dar uma certa ordem dentro de casa, com as crianças inicialmente sem escola. Então, no primeiro momento, acho que foi assim, até um pouco apavorante, no sentido de ter que ter tanta criatividade e, ao mesmo tempo, de colocar tanta ordem numa rotina familiar. E também eu acho que o grande desafio de não conseguir ver os limites dos horários, porque o que a gente percebeu é que no primeiro momento as pessoas trabalharam mais do que no presencial, porque ficaram sem hora de expediente. Era 10 horas da noite com reunião, não sei se você teve essa experiência também. Tive. De repente as pessoas não viram as borderlines, não tinha hora para terminar. Então, houve um burnout mesmo do home office. Eu acho assim, muitas pessoas que eu tive a oportunidade de conversar tiveram assim, um cansaço gigante, mais do que ir para o trabalho todos os dias, porque realmente foi difícil articular todos esses limites. Mas aí, com a organização gradual da rotina, com o estabelecimento de acordos com a empresa, dos horários para se conversar, dos horários de reunião, com uma autodisciplina para respeitar as refeições em casa, sem estar trabalhando ao mesmo tempo,
com o horário para desligar o computador e realmente ficar dedicada às questões familiares e domésticas. Então, quando as mulheres começaram a entender que precisava, de mais uma vez, dar espaço para essa ordem, aí eu acho que as coisas começaram a entrar mais no eixo, como toda característica adaptativa que temos, né? E hoje, eu confesso para você que, pelo menos as mulheres que eu estou acompanhando nos processos de coaching individuais, eu diria para você que 100% delas, porque realmente eu não me recordo de nenhuma, elas estão gostando dessa dinâmica, né? Assim, estão gostando, estão descobrindo o valor da flexibilidade, que sempre foi uma luta e uma questão da mulher, de ter um pouco, né, mais flexibilidade de horário. Esse trabalho remoto está trazendo ganhos, né? Então, um intervalozinho, você ir ali, dar um cheiro no filho, voltar, tomar um cafezinho ali, tem sido também uma graça muito grande e as mulheres estão gostando. Então, ontem mesmo eu terminei o processo com uma executiva de nível altíssimo e ela disse que a empresa decidiu que não tem data para voltar. Mesmo com a liberação do decreto, eles não estão com essa previsão para voltar porque estão achando produtivo esse formato, entendeu? Assim, estão vendo que funciona, estão vendo que as pessoas estão rendendo mais. Interessantemente, que as reuniões, parece que as pessoas estão tendo mais atenção através da tela, porque a gente fica aqui se olhando no olho uns dos outros. Eu, por exemplo, enquanto você fala, eu não poderia ficar assim, né? Sabendo que está todo mundo me vendo no celular. Mas na reunião presencial tem muita distração também. Então, impressionantemente, estamos tendo ganhos, né, nessa nova forma de trabalhar. Eu confesso que eu não estou com muita pressa também para atender no presencial, porque a gente está vendo que os processos de coaching individuais, através do virtual, está tendo ganhos surpreendentes. Estou aderindo novos recursos, tecnologias que eu posso desenhar e as pessoas assistem como se fosse um quadro branco. Então, eu estou vendo muitos ganhos. Muitos ganhos. Coisa boa. Eu quero agradecer essa pergunta aí, eu vou ter que identificar a consultora Mimosa Neta, que mandou essa pergunta. Vamos lá. Agora uma coach está mandando uma pergunta aqui, né? Como não, eu vou diminuir um pouquinho, como não pirar com a cobrança de ser mãe, de professora, porque as crianças agora estão, né, no EAD também, de ser profissional, de uma esposa dedicada, de uma amiga atualizada nas redes sociais, sem perder amigos na briga política. Como é que a gente fica nesse... Eu acho que você já respondeu um pouco, né? Quem mandou para a gente foi a coach Karine Saraiva. Tudo bem, Karine? Respondendo a você e a todas que estão nos assistindo. Olha só, gostei de como não pirar, né? Eu vou dizer para você, Karine, alguns hábitos que eu acredito que são saudáveis e que, já que trouxeram ganhos para mim, de repente pode ser uma resposta que pode ajudar algumas. Sempre lembrando, sabe, Madá, que toda resposta que colocada jamais tem a pretensão de ser uma dica mágica de equilíbrio emocional e tal. Mas é uma partilha da nossa experiência que a gente vai aprendendo uns com os outros, né? Então é um ponto de vista a ser considerado. Uma das coisas que eu valorizo como pilar sagrado é a parada diária. Então, assim, como não pirar? Eu confesso que se eu não tivesse esse hábito de parar diariamente, eu paro hoje mais ou menos 1 hora. Começou com menos tempo, mas hoje mais ou menos 1 hora do meu dia é dedicado para essa minha parada. Que inclui o quê nessa minha parada? Inclui a oração, né, que realmente faz parte da minha vida, essa vertente da espiritualidade, a leitura da palavra, e depois eu somo outras técnicas também humanas, a meditação, né, eu faço 5 a 10 minutos de meditação diariamente, e a escrita. Então, eu escrevo, né, o que me incomoda, o que me atemoriza, o que eu estou temendo, as dúvidas que eu estou tendo no momento. Então, eu tenho realmente uma prática de escrever. Essas quarentenas, eu e meus filhos tiramos os cadernos do meu armário, a gente somou 80 cadernos, esse aqui é o 81, esse aqui é o 81, né, Júnior? Eu vi isso aí, você divulgando a história do caderno. Então, isso faz parte. Então, eu atribuo a isso uma das características que me ajuda muito a não pirar, né? Então, assim,
E eu penso assim que o nosso crescimento, a nossa excelência, ela não está realmente, como Aristóteles diz, eu acho que você já citou também essa frase que eu vi em um dos seus materiais, né, que não está num fato, mas está num hábito. Então, eu acho que a gente construir hábitos saudáveis nos ajudam a não pirar. Então, esse é um. O outro hábito, assim, realmente que faz parte da minha vida é respeitar o meu tempo de exercício físico, que faz parte da minha rotina. Eu não tenho pretensão de ter corpo definido, nem ser atleta, não faz parte dos meus objetivos, mas faz parte eu respeitar pelo menos 20 minutos de exercício, que é o mínimo movimento eficaz. Então, a parte do cuidado com o corpo, com o exercício, também eu considero um hábito que me ajudou muito, principalmente nessa quarentena, a não pirar. Então, todos os dias, de alguma forma, eu estava ali conectada com a academia que eu faço parte, que é a Prana, do André Bela Guarda. Eu faço questão de dizer, porque ele foi um super apoio. Tá todo dia 6h30 da manhã, ao vivo, né, assim, nos colocando de pé para a gente continuar nossos exercícios, e assim foi feito. Então, isso eu acho que é um outro hábito que me ajuda muito a não pirar. E uma outra coisa, um terceiro, é o diálogo, né, que fazendo referência a diálogos consultoria, né, a importância do diálogo na nossa vida, que é a gente conversar sobre as nossas emoções. Então, eu confesso a vocês que durante essa quarentena, um dos meus escritos aqui é assim: como pode eu sentir tantas coisas no mesmo dia? Porque é assim, é chorar de tristeza, me alegrar com profunda alegria, ficar com medo, mas ter coragem no mesmo dia. Então, essas emoções eu compartilho muito com o meu marido, mas não necessariamente precisa ser com o marido, pode ser com um amigo, pode ser enfim, com um terapeuta, que é outra pessoa que faz parte desse meu diálogo, desse terceiro pilar que é diálogo, o diálogo com o meu terapeuta. Eu faço toda segunda-feira, respeito esse espaço com ele também, que é o Dr. Mário, meu agradecimento a ele. Então, isso aí é o Netinho, presente? Faz parte, viu? Olha aí. Faz parte, os desafios do home office, mas que, graças a Deus, o mundo está aceitando. O diretor está ajudando. Então, mas o mundo está aceitando mais isso, né? Antigamente, ter um choro desse seria antiprofissional, seria dizer. Hoje em dia, nós estamos tão mais receptivos, né, para essas intervenções. Então, deixa o Netinho chorar, que já ele se acalma. Então, assim, no diálogo, que eu estava falando da terceira vertente, a primeira foi a parada, que envolve meditação, escrita e oração, a segunda, exercício físico, a terceira parada, ou a terceira, diálogo. E nesse diálogo é com o terapeuta, é com a amiga, é com o marido, com os filhos. Teve vezes que eu sentei com os meus filhos e olha, me perdoem, hoje eu não estou bem. Então, se qualquer desordem aqui de grito ou grosseria, vocês dêem um desconto, porque... Então, eu acho que esse diálogo é muito importante, porque quando a gente expressa nossas emoções, as pessoas tendem a nos entender melhor, as nossas falhas. E eu acho que isso nos ajuda a pirar. Agora, a pressão maior que a Karine citou, e como a gente não pirar diante de tanta cobrança... Ao meu ver, sabe, Karine, e todas que estão nos ouvindo, a pressão maior que a gente recebe é de nós mesmos. Ao meu ver, sabe? Eu cada vez mais penso que a gente pensa que nós somos cobradas pelo mundo, né? Mas essa cobrança, na maior parte das vezes, vem de nós mesmos. É assim, é uma ilusão de cobrança nossa, de acharmos que podemos realmente ter essa imagem perfeita, né? De a linda, maravilhosa, santa, estudiosa. Então, isso aí, eu acho que, inclusive, a inclinação vaidosa mesmo da mulher de querer preservar uma imagem maravilhosa em todos os sentidos e não acolher as suas imperfeições. Meu pai tem uma frase para mim, sabe mandar aqui, ele disse bem cedo, ele disse assim: minha filha, faça as pazes com a imperfeição. Faça as pazes com a imperfeição. Porque esse é o seu caminho da liberdade. E se você tiver um nível de exigência muito alto, realmente você em algum momento vai travar e você não vai ser tudo que poderia ser, né? Então, esse destravamento do acolhimento da nossa imperfeição é uma chave nossa, que é a gente quem tem que virar. E eu confesso, eu sinto com você, Karine, essa preocupação, porque eu vivo isso também. É um constante exercício meu
diminuir essa pressão que eu ponho sobre mim mesma. É rir de mim, rir dos meus erros, né? Rir das minhas falhas. Então, os cabelos que não estão, tá todo mundo querendo ajeitar, todo mundo querendo ajeitar a unha, querendo, né? E a gente com certo receio de realmente procurar salão. Mas aí, olha só, eu também tenho, nessa quarentena, foi uma coisa engraçada. Parece assim que eu estava precisando passar por esse momento. Porque eu devo ter mais ou menos, eu acho, uns 10 anos que eu não tiro férias. Olha aí. Olha só, tá totalmente. Quando veio, eu tive que parar, e eu parei bem antes do que todo mundo, porque eu fiz o último evento, se eu não me engano, dia 13 de março, ou foi dia 14 de março. Eu estou parada desde aí. Aí, então, no primeiro momento, assim, eu digo, meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir ficar parada? Porque realmente eu sou elétrica, entendeu? Quem não conhece sabe que eu tenho energia. Eu nunca percebi isso, que você é elétrica, mas... Né? E aí eu digo, vale, então assim, no primeiro momento foi aquela coisa de como é que eu vou fazer, e a coisa que eu procurei, e que às vezes estavam me perguntando o que é que eu estava fazendo, é a meditação, que é uma coisa que eu não conseguia fazer, ainda às vezes, ainda dependendo da pessoa que eu estou ouvindo, eu ainda estou naquela meditação guiada ainda, eu estou aprendendo ainda, eu estou aprendendo a participar da meditação. E o meu marido, graças a Deus, está me ajudando também a pegar, por exemplo, de 15 a 20 minutos de sol, que é a vitamina D, da gente descer no condomínio e andar um pouquinho, né? Porque eu não estou acostumada, minha vida não tinha meditação, não tinha essa coisa de levar sol, não tinha coisa de andar, ginástica nem pensar, entendeu? E esses 10 anos sem férias. Já então, pensou que coisa boa? Foi uma mudança muito brusca para mim. Mas eu estou me adaptando como muitas mulheres também devem estar se adaptando. Sim, sim. Graças a Deus, eu estou com muita fé em Deus. E, por exemplo, meu companheiro tem me ajudado demais, né, de passar essa fase, porque você tem dia, como você disse, tem dia que você tem vontade de gritar, e eu, principalmente, que eu nunca ficava só, né, num local, só no local. Então, realmente desafiante para a gente. Olha só, tem uma pergunta lá, aí como eu falei aqui anteriormente, a gente fez um bate-papo rápido, da professora, que é um prazer muito grande, Nara Braga. Nara Braga é professora do IFCE, lá de Canidé, viu? De Canidé. Nara. Um beijo grande, Nara. E ela deve estar aqui nos ouvindo. Aí ela pergunta o seguinte, Marília, tenho muitas alunas na disciplina de empreendedorismo. Que mensagem você pode deixar para ela nesse momento tão específico, onde elas têm um papel decisivo? Muito boa pergunta. Eu penso, sabe, Nara, que a necessidade é uma grande aliada do progresso. É uma grande aliada do progresso. Então, quando a gente passa necessidades, a gente abre uma portinha da criatividade, da reinvenção, né, que facilita a gente acessar alguns recursos que estavam adormecidos. Eu lido com empresas familiares, por exemplo, e uma grande dificuldade... Marília, eu digo, eu não trabalho como coach nem como consultora. A empresa ser empresa e não ser familiar. E a empresa familiar tem uma diferença muito grande, desafios? Tem desafios bem próprios de cada natureza, né? E 90% das empresas do Ceará são familiares. Então, a gente, na verdade, precisa conhecer essa natureza, as características que são próprias, né, dessas empresas, porque tem sim algumas coisas bem particulares, né? E um dos desafios é quando a nova geração entra, né, na empresa, eles não têm uma experiência que os fundadores tiveram com esta palavra, que é necessidade. Os fundadores, quando eles fundam, eles tinham uma necessidade. Tinha algo que faziam ele criar uma força do além para criar aquilo ali, né? E mover a energia. E aí a nova geração, sem culpa, que não é culpa deles, eles vêm já num reino já construído. Então, por mais que eles se esforcem e eles estudem fora e tudo,
A dor da necessidade, ela é própria e ela traz ganhos que você não adquire em nenhuma cadeira de faculdade. É a necessidade. Então, não é que a gente tem que buscar necessidades e passar necessidades para crescer, mas quando passarmos por necessidades, entender que é um caminho de crescimento certo. Então, agora, esse tempo de pandemia é um tempo que estamos todos passando por necessidades. Uns necessidades físicas, alimentares, de sobrevivência, outros necessidades psicológicas, outros necessidades de readaptação. Mesmo os ricos, com suas empresas enormes, de grande faturamento, mas eles estão passando necessidades, sim. Porque eu tenho um cliente, por exemplo, que de 800 funcionários demitiu 500. Então, tem muitas necessidades de tomada de decisão, de discernir agora qual vai ser o nicho, qual a prioridade, de redefinir a estratégia, né? De criar um novo negócio, de fechar negócio. Pessoas surpreendidas. Agora mesmo, eu conversando com um amigo, recebe um comunicado da matriz, da franqueada, dizendo, ó, tudo fechado. Então, a pessoa é pega de surpresa, vai ter que se reinventar. Então, todos nós de classes sociais diversas, nós temos nossas necessidades. Então, essa necessidade está nos fazendo acessar, então, uma grande oportunidade de progresso. Nós duas estamos conversando aqui porque tivemos a necessidade de nos reinventarmos. Né? De repente, sem isso que a gente está passando, nós duas não teríamos conciliado uma agenda por um evento presencial, de estarmos juntas, mas por que passamos necessidade? Está aqui a Diálogos, está aqui eu, está aqui você, reinventando uma parceria com a plataforma, chegando a muito mais pessoas. Então, estamos no YouTube também, viu? Nós estamos no YouTube, além do Zoom aqui, nós estamos no YouTube com isso aí, já quem nos favoreceu foi exatamente a Diálogos. Sim, exatamente. Então, assim, foi a necessidade que nos trouxe esse progresso. Então, o que eu diria para as alunas da NAR é que o empreendedorismo é algo que surge muito também das necessidades, das crises, né, da necessidade de quantos negócios surgem a partir de um momento de crise, né? Então, a crise pode ser vista como uma desgraça, mas pode ser vista como uma graça, né? Assim, uma oportunidade realmente de reinvenção. Lógico que para uns mais fácil, para outros com menos recursos, mais difícil, mas para todos nós a gente tem a oportunidade. Agora, o que eu queria dizer mesmo para elas e para todos, né, as mulheres empreendedoras que têm um desejo de crescer, se reinventar, de não se entregar nesse momento difícil, é a gente reforçar o valor da palavra coragem nesse momento. Né, o valor da palavra coragem. A coragem, na sua origem, ela pode ser entendida como bravura, né? Assim, esse ato de você se lançar, né? De você se aventurar no novo, de você sair do status quo e ir para um novo território desconhecido, é abraçar o desconhecido. Então, uma vertente da coragem é abraçar o desconhecido. Como nós estamos abraçando a tecnologia, como várias outras pessoas tiveram que abraçar o delivery, o drive-thru, ou tantas outras coisas, né, que tiveram que fazer. Agora as medidas de segurança, as obras na construção civil voltando, é um desconhecido, é troca de máscara a cada 2 horas, né, tem clientes meus me falando... A história do lava a mão, lava os objetos. Por exemplo, eu recebi cesta de café da manhã. Nossa, aí eu digo, olha, Nossa Senhora, para aí, que aí tem que limpar tudo, começar pelo rapaz que entregou, e aí limpar tudo isso aí pra gente chega do mercado também. Exato, mas assim, a coragem é justamente a gente ter essa bravura de abraçar o novo, parar de lamentar, que ai, como é chato isso, abraçar o novo que está instalado. Já está instalada a nova realidade, então vamos abraçar esse novo normal, como muitas pessoas estão falando, essa nova realidade. A segunda vertente da coragem, que também é imprescindível para a gente, além da bravura, é da perseverança. Então, no Brasil, infelizmente, nós temos muitos empreendedores que abrem, mas também nós temos um número altíssimo de empresas que fecham, né? Porque a gente precisa, principalmente no Brasil, um nível de perseverança acima da linha da curva, porque, ao meu ver, muitas vezes as leis e os tributos é totalmente contra, né, os empresários e os empreendedores, é quase querendo que feche. Eu acho que um herói, um empresário no Brasil, eu acho um verdadeiro herói. Então, a gente precisa ter uma perseverança muito grande para manter os nossos projetos, é levar não na cara. Olha, Madá, a quantidade de nãos que eu levei na época da publicação do meu livro, eu tenho uma coleção de nãos. Agora, para fazer as lives,
que eu estou fazendo no meu ciclo de lives que eu tenho no Instagram também, que é Vivendo Realidades, eu já também tenho uma coleção de nãos, de pessoas que eu procurei, que não, né, ou não dão importância, ou não puderam encaixar na agenda, das mais diversas respostas. Então, assim, a gente está colecionando nãos e a gente tem que perseverar diante desses nãos, ter coragem, porque se você no primeiro não na cara já desistir da sua ideia, do seu projeto, o seu empreendedorismo não vai aflorar. Então, coragem para perseverar. Terceira vertente da coragem, autenticidade. Essa requer força, né? Da gente viver a coerência dos nossos projetos, do nosso empreendedorismo. Então, não é empreender por empreender, sair inventando, se aventurando, sem preparação, sem conexão com o que é verdadeiramente nosso, seguindo um projeto que não é nosso, dizendo sim à torta e à direita para qualquer direção. Não. É preciso a gente ter autenticidade para a gente se lançar num projeto que realmente tenha conexão com a nossa essência. E quarta, energia, que é isso aí que você tem de vento e polpa, de sobra, que é essa disposição para fazer acontecer, para se colocar a serviço, para, né, colaborar, para cooperar, para se botar de pé. Mesmo que não tenha força para andar, mas pelo menos se colocar no estado de prontidão, de pé, né, assim, em movimento. Isso eu acho muito importante também. Então, era essa mensagem que eu queria dizer para as alunas, para essa força feminina aí, e masculina também, que estejam nos ouvindo de repente, né? Porque tem também. Nós. Tem muito. Eu estava olhando aqui no YouTube, tem também, o masculino também está aqui, os homens também estão aqui. Então, olha só, coragem para todos, nas 4 vertentes. Complementando, viu, Nara, para tuas alunas, quando a Marília falou dessa minha energia, dessa minha força, eu tenho que falar um pouquinho também, realmente, da minha saúde, porque quem acha assim que eu tenho essa energia toda e que eu vivo rindo como numa palestra, como participante, viu, Marília? Eu estava ouvindo, assistindo um amigo, e aí deram uma cutucada aqui em mim, dizendo que tinha uma perguntinha para mim, um papel, estava vindo para mim. Eu disse, deixa eu chegar. Quando eu peguei, a menina me entregou o papel, tem assim, por que você só vive rindo? Aí o primeiro que eu vi, eu botei, porque eu sou retardada. Aí mandei traz de volta o papel, eu digo, traz de volta. Aí eu, não, porque aí fui explicar melhor, porque na hora saiu essa pergunta. Mas eu tenho um problema sério, entendeu? Quem acredita que, por exemplo, eu fico reclamando todo dia, ou eu fico falando, eu tenho um problema sério de artrose, artrite, eu digo que eu tenho tudo it, tudo ose, né? Tenho um problema de quadril, tá entendendo? Mas eu vou fazer o quê? Ficar reclamando o tempo todo? Não vai levar para canto nenhum. Não consigo dormir direito, o meu quarto tem que ter a opção da rede, a opção da cama, porque tem horas que eu não aguento, entendeu? Tem tudo isso aí. Mas aí eu vou fazer o quê? Eu vou passar e jogar isso nas pessoas? Né? Não, aí é que tá, eu tenho que administrar isso aí. Então, para vocês, alunos, para vocês que estão nos ouvindo, quem é que não tem? Porque o pessoal acha assim que eu não tenho problema nenhum, né? As minhas avaliações, olha, se você ver minhas avaliações, é uma graça. No começo, bem da minha carreira de professora universitária, eu gosto sempre de citar esses alunos, que aí o coordenador, né, na época, me chamou e disse, Madalena, olha aqui as suas avaliações, né? Que a gente está tendo a avaliação do MEC e as suas avaliações aqui como professora. Quando eu olhei, aí tinha assim, eu dou maior valor a essa professora porque ela é perturbada. Aí eu, valha... Aí tinha outra assim, eu dou maior valor porque ela é doida. Aí eu olhei para o meu coordenador e digo, vale, como é que o MEC vai me avaliar? Eu ficava tão chateada no começo da minha carreira, não foi fácil. Por causa da minha leveza, que eu digo, desse cearense puro que eu tenho, aí eu ficava assim, tinha assim, quando ela entra na sala, ela causa medo e espanto. E tinha assim, mas quando você conhece ela, sabe que ela não mata nenhuma mosca. Olha aí as avaliações. No começo da carreira eu chorava, diziam que eu era muito... Então, agora eu esqueci a palavra que disseram, que eu fui atrás do dicionário para poder entender a palavra que fizeram uma avaliação. Hoje em dia, não. Às vezes tem cliente meu que diz assim, Madá, tu não vai ficar... Madá, né? O pessoal começa com doutora, depois eu digo, pode tirar o doutora, pode tirar o senhora. No final vai ser Madá. E às vezes eles dizem assim, Madá, eu fiz uma indicação tua, mas tu não fica chateado comigo, não. Eu digo, poxa, cara, tu fez uma indicação minha?
Eu consegui o meu trabalho, eu vou ficar chateada. Mas é porque eu disse assim, rapaz, contrata ela, porque ela é doidinha e deixa o pessoal todo perturbado. Olha aí! Aí eu disse, não, eu não fico chateada com essa indicação. Então é a pessoa dar, eu penso sempre, o melhor de si para as pessoas, né? E usar dessa palavrinha que às vezes já está passando até de moda, que o pessoal acha que é moda, que é a empatia, né? Fazer, respeitar, sentir com o sentimento, porque não é só se colocar no lugar, é sentir com o sentimento do outro sem julgamento, que é o mais difícil, desafiante da empatia, é sem julgar, não é, Marília? Eu penso que ainda no tema do empreendedorismo, da coragem, do que você está falando, esse tema do julgamento, que você sofreu com julgamento mais no início da sua carreira, hoje é porque com a maturidade a gente vai também tendo esse privilégio de ir abraçando quem somos, a nossa autenticidade, e isso vira força. Ave Maria, você perder essa sua doidice, essa sua loucura, né? Porque é um traço seu, essa sua espontaneidade, né, e o que você causa quando você chega. Mas no passado foi dor. Então, também para as que estão nos assistindo mais jovens, que estão no início, né, dos seus projetos, saber que nós seremos julgadas de toda forma. Você fazendo, você é julgado. Você não fazendo, você é julgado. Então, para ser julgado fazendo ou não fazendo, é melhor a gente ser julgado fazendo, né? A gente vivendo os nossos projetos, vivendo os nossos sonhos, as nossas ideias. Então, é preciso muita coragem hoje em dia para a gente vencer também os julgamentos, né? Principalmente quando a gente se expõe, né? A gente está aqui se expondo, tem gente concordando, tem gente discordando, tem gente, enfim, somos ridicularizados, somos julgados de todo jeito. Então, isso é preciso também muita coragem para todo aquele que quer empreender, que quer fazer algo acontecer. Tem uma pergunta aqui, Marília, do movimento Mulher Ativa. Marília, o brasileiro tem, em geral, uma autoestima muito baixa. E a mulher, particularmente, se cobra demais. Qual a sua mensagem para aquela mulher, para que essa mulher possa acreditar mais em seu potencial? Movimento Mulher Ativa. Tá. Olha só, eu vi uma vez uma pesquisa, que eu agora não estou com os dados precisos, mas eu posso falar de uma forma geral. A pesquisa dizia que candidatos, quando vão ser entrevistados numa avaliação, por exemplo, numa empresa, um candidato homem e uma candidata mulher. Na maioria das vezes, os homens têm uma avaliação mais positiva de si, no sentido de, às vezes, até ser uma avaliação excessiva da realidade. Então, se a pergunta é, você se sente competente para o cargo? A maioria dos homens se sentem competentes para o cargo porque eles têm uma avaliação, às vezes, até excessiva do que o cargo pede. Mas as mulheres, elas tinham uma avaliação abaixo do que elas eram capazes para o cargo. Então, a maioria das mulheres não se achavam competentes para o cargo, embora elas fossem mais competentes em muitas situações do que os homens para aquele cargo. Então, geralmente a régua, de uma forma geral, tá, gente? A gente não pode dizer isso para todas as pessoas. De uma forma geral, a régua da mulher, ela é mais rígida, dessa autoavaliação, né? E então ela tende a ter uma descrição de si abaixo do que é. E o homem, de uma forma geral, se descreve mais do que é. Em outras palavras, se acham, às vezes sem... Deixa eu dizer aqui, também tem outra pergunta. Gente, o tempo, infelizmente, é pequeno. Tem uma pergunta da presidente Rita Silveira, obrigada pela participação, do CRA Mulher. Né? Ela está pedindo para a Marília deixar uma mensagem para as administradoras e gestoras que precisam manter vivas as suas empresas. Eu acho que a gente já falou um bocadinho aqui. A gente falou muito da coragem para, né, as empreendedoras, que eu acho que essa mensagem também fica, né, para todas essas pessoas, que a palavra do meu ano é persevere. Então, é a palavra que eu quero compartilhar e anunciar dos 4 cantos do mundo, é a gente perseverar, a gente permanecer firme, né, nos nossos projetos. O contrário de permanecer é morrer. No antônimo da palavra permanecer é morrer. Então, ou a gente permanece fiel ao que a gente sonha, a nossa missão de vida, ou a gente morre, né? Então, vamos viver com todos os percalços que a vida nos apresenta.
Vamos mexer aqui, eu mexi aqui, para ver se tem alguma pergunta aí, ó. Eu acho que eu saí aqui do YouTube. Aqui. Tinha aquela pergunta também daquela pessoa que você tinha me falado anteriormente, querendo saber se, na minha opinião, a diferença salarial das mulheres vai piorar agora pós-pandemia, né? Não tinha essa colocação também, né, Madá? Sim, tá aqui. A diferença salarial entre homens e mulheres, mesmo tendo a mesma qualificação e desempenho na mesma função, vinha diminuindo nos últimos anos. Sim. 32 em 1980 e 20,5 em 2019. Na sua opinião, os avanços conquistados em direção à igualdade salarial estão sob risco e podem retroceder em decorrência da crise econômica causada pelo vírus? Quem está mandando essa pergunta é a empresária Deise Porto. Obrigado, Deise, pela participação. E ela é minha cunhada, viu? Minha família também participando. Gostei, Deise. Boa. Tudo bem, Deise? Que bom com a sua pergunta, que bom que você está aqui conosco. Então, Deise, infelizmente, o que eu tenho a lhe dizer é que a ONU Mulheres, né, e a OIT apresentam sim um estudo que tudo indica que teremos novos desafios aí para recuperar o que conquistamos, né? Porque haverá sim possivelmente um retrocesso nos avanços que já tivemos em relação a essa igualdade mais salarial entre homens e mulheres, né? No Brasil, a mulher geralmente ganha 1/5, né, do salário do homem, e a gente vinha tendo progressos nesse sentido, mas imagina-se que terá, por quê? Porque a pandemia afetou desproporcionalmente a mulher e o homem, porque a mulher tem essas responsabilidades domésticas e maternais e tudo. Então, foi um impacto desproporcional, né? E o segundo, porque áreas como, por exemplo, o turismo e outras áreas de negócio que tem muita hospitalidade e que a maior força de trabalho é de mulheres, foram áreas muito afetadas. Então, o desemprego da mulher ainda é maior do que o desemprego do homem no Brasil, né? Então, acredita-se que esses fatores, sim, poderão ter um retrocesso nesse sentido. Mas existe uma linha de esperança, né, assim, que também pode nos trazer boas notícias, é que com a legalização, né, a legalização, com a aceitação do trabalho remoto, né, esses novos acordos de definição de horários e tudo mais, acredita-se que também com essa mudança pode trazer muitas vantagens para o trabalho da mulher, que pode render demais dentro de casa. Então, ela conseguindo um trabalho que ela consiga conciliar com as responsabilidades domésticas dentro de casa e com essa legalização de um trabalho remoto, pode trazer muitas oportunidades de mulheres aí super profissionais e competentes que não estavam trabalhando por limitações de outros papéis e que agora vão ter condições de conciliar, né? Então, há também uma perspectiva de esperança aí de oportunidade para as mulheres. Vamos ficar com essa perspectiva, embora a gente saiba que tem, sim, esse risco de a gente ter um retrocesso, né? Ok. Tem uma pergunta aqui. Olha, que prazer, da Norma Zélia, nossa amiga Norma Zélia. Né? Tem um prazer aqui. Já ouvi que mulher não vota em mulher, né? E que mulher é um tema bom para se defender na campanha eleitoral. Em época de pandemia, Marília, e crescente violência contra a mulher, o que você acha disso? Eu não entendi. Você pode repetir a pergunta? O que eu acho de quê? Porque está muito assim, olha. Nesse momento, ela diz assim, já ouvi que mulher não vota em mulher. Isso ela está falando em relação à política, né? Mulher não vota em mulher. Né? E tem um tema que é para defender a campanha, e é um tema muito bom para se defender em campanha eleitoral. Ponto. Aí começa a pergunta. Marília, em época de pandemia e crescente violência contra a mulher, o que você acha disso? Tá. Olha, obrigado pela participação. Muito obrigada pela pergunta. Eu vou colocar aqui a minha opinião. Não sei se muitos concordam ou discordam, mas eu vou colocar a minha opinião. Eu acredito que o voto nada tem a ver com ser mulher ou com ser homem, né? E eu não votaria numa mulher ou numa pessoa porque é mulher. Ou se eu tivesse na dúvida de um de outro, estou na dúvida, eu não vou votar nessa porque é mulher. Porque a gente corre o risco
de fazer o que nós não queremos que seja feito conosco, que é valorizar uma situação só por causa do gênero, né? Então, da mesma forma como a gente não quer que um candidato seja contratado só porque é homem, nós mulheres jamais deveremos optar por alguém só por ser mulher. Ah, eu vou contratar para minha empresa porque eu dou preferência às mulheres. Então, a gente reforça a cisão, a gente reforça o preconceito, a gente está sendo exatamente o que nós não queremos que aconteça mais. Então, o grande problema é que o que sofre do preconceito também causa muito preconceito, né? Então, eu jamais votaria em alguém só porque é mulher. Então, assim, a decisão de um voto é pela ética, né? Que é a coisa mais rara que se existe nesse planeta hoje em dia, parece ser alguém, né, na política com ética. Então, é isso que a gente tem que estar atrás, e não o gênero. Então, eu sempre digo que a gente tenha muito cuidado para defender uma bandeira. Assim, eu defendo a bandeira do feminismo. Eu tenho muitas ressalvas, porque eu penso que, às vezes, quando a gente defende estupidamente uma bandeira, a gente reforça o preconceito e a cisão. E a gente acaba condenando aquele que nos condena, né? Então, não acho que devamos nem contratar pessoas, nem votar em pessoas só porque é mulher. Não. Tem que ir na essência e não no gênero. Olha, essa coisa de mulher, eu também falo muito, até anteontem eu tive com a Carolina falando da questão da mulher também. E eu digo que é muito importante a questão do posicionamento, né? A questão de você ter o autoconhecimento. Quando você é mulher, tem o autoconhecimento e que realmente conhece as suas fortalezas, mas conhece também, eu digo sempre, na hora que você for falar em fortaleza, você tem que conhecer as suas fraquezas para poder o quê? Trabalhar exatamente isso, né? E olha Sim. só, eu tenho um exemplo para também algumas perguntas que colocaram em relação à mulher, é a questão do posicionamento. Eu sofri muito. Quando a gente fala na minha época, o pessoal diz que não é para falar isso, que mostra a idade. Mas na minha época, eu tinha que vestir, por exemplo, jamais, por exemplo, até hoje eu não uso alcinha, só roupa de alcinha, porque eu criei realmente esse hábito e, né, não consigo. Mas na minha época eu tinha para ir para uma reunião masculina só com homens, e eu participava demais, né? Eu tinha que usar outra roupa, eu tinha que usar não só um taillé ou um blazer, eu tinha que usar um jaquetão que vai até o joelho. Eu tinha que usar uma roupa toda me protegendo para poder eu falar e impor a minha voz. Hoje em dia, graças a Deus, isso mudou muito. Eu cheguei, gente, a ser, por exemplo, eu falo demais isso aí, porque eu passei na pele. Eu cheguei numa entrevista de trabalho e quase eu fui condenada nessa entrevista de trabalho por causa do meu estado civil. Quando o meu entrevistador, que Deus o tenha, né, que eu fiquei trabalhando com ele muito tempo, eu fui secretária executiva dele, e ele já faleceu, foi um prazer muito grande, eu ainda tenho contato com a família dele. Mas no meu processo seletivo, quando ele estava com o meu currículo na mão, ele deu um grito, dizendo, casada? Aí eu olhei para ele, simplesmente me posicionei. Eu disse, eu não sabia que Estado Civil me disse a capacidade de alguém. Perdão. Quer dizer, eu não fui atrevida, não fui agressiva, eu me posicionei. E às vezes o que falta na própria mulher é esse posicionamento. Isso no meu tempo. E agora, com uma filha minha no processo seletivo, 34 candidatos. Quando ficou para o final, ela e ele. Ficou um rapaz e ela. E ela, mamãe, e agora? Aí eu disse o que foi. Ela chegou e disse, não, no processo seletivo, conversando, eu ouvi alguém dizer que eles dão preferência a homem. Aí eu disse, beleza. Se posicione na entrevista. Vai depender só de vocês dois? Aí, então, houve 5 processos nessa seleção, e ela estava indo até o último, estava lá os dois. Eu disse assim, quando você estiver conversando com o seu executivo, aí vem o meu lado feminista, que só não sei o quê. Eu digo, quando você estiver conversando com o executivo, porque o cargo era coordenadora de vendas, né? Coordenadora de vendas, beleza. E aí, quando você estiver conversando com ele, você pergunta assim, olha, para essa função eu vou ter que levantar quantas sacas de cimento? Mas, mamãe, eu digo, porque a diferença é essa. Que se vocês 32, tem só vocês dois. E aí, só para o homem, tem que ter alguma coisa assim. Vai levantar, vai vender cimento e você vai ter que levantar?
Caso contrário, não. Você está vendo a sua fortaleza, você está vendo a sua competência. Então é só colocar isso aí. E realmente ela conseguiu e ela ficou. Né? E ela ficou. Verdade. Que ótimo, que sucesso. Falar para nós mulheres a questão do posicionamento, de você conhecer, se conhecer, a questão da autoestima, são várias. Olha, falar sobre mulher, por isso que tem o Mundo Mulher e tem tantos outros projetos. Eu parabenizo, muito obrigado a Diálogos por ter estar fazendo essa parceria muito importante para a gente, porque nós precisamos de mais mulheres. Realmente, a Norma Zélia está falando, porque realmente ela já se candidatou, tem outras mulheres, e o percentual, Marília, você sabe muito bem que é pequeno na política das mulheres, é muito pequeno, mas nós precisamos. E não só na política, né? Não só na política. Por exemplo, no mundo empresarial, apenas 17% dos cargos de alta direção são ocupados por mulheres. A gente ainda está numa luta de conquista, entre 16% a 17%. Né? Então, os cargos de liderança ainda é algo para a minoria do público feminino. É fato isso, o preconceito ainda existe, isso é uma realidade. Agora, existem algumas questões também que são realidade, que é a maternidade. Então, na avaliação pragmática entre homem e mulher, a gente tem essa desvantagem realmente do medo da gravidez, de estarmos afastados 4 meses, vai gerar custo para a empresa. Isso é um fato. Então, se isso é um fato de que nós temos essa desvantagem da maternidade, custo para a empresa, a gente oferece algo a mais. Então, a gente tem que saber, justamente como você falou, se posicionar e dizer assim, olha, eu sei que na sua conta, você vai fazer nos seus cálculos, você vai considerar esse risco de eu sou jovem, posso engravidar, isso é uma desvantagem em relação ao homem. Mas vamos avaliar o todo, né? O que mais que eu posso oferecer em relação ao outro candidato, independentemente se ele é homem ou mulher. E aí é focar realmente no que você pode entregar de diferencial, né? Então, eu acho, na minha opinião... A gente tem um tempo, oh meu Deus do céu, mas tem mais perguntas, tem, por exemplo, perguntando a Ilana Maciel, que é professora universitária também, é consultora. Conheço demais a Ilana. Um beijo, Ilana. Que bom que você está aqui com a gente. Qual a sua opinião do mercado de serviço, desse novo normal, né? Como estão falando demais. Tem várias perguntas, viu, aqui no chat. Mas, infelizmente, a gente tem, eu acho que, menos de 3 minutos, né? 3 pronto. De você dizer a sua palavra, da gente agradecer. Eu só tenho que agradecer, Marília. Olha, muito obrigado pela sua participação, de como foi importante, como é importante para nós. Eu que lhe agradeço, acho que todo diálogo, quando ele é verdadeiro, quando ele é autêntico, quando ele é sem máscaras, é sempre uma experiência frutífera, né? Então, o que a gente mais espera, né, Madá, eu e você, imagino que há diálogos também, é fazer com que esse diálogo possa verdadeiramente contribuir com as pessoas que estão aqui nos ouvindo, com algum insight, alguma inspiração, algum desejo de decisão, alguma força, alguma coragem, algum novo ânimo, um novo entusiasmo, né? E que a gente possa, nós mulheres, jamais querer ser como os homens, porque esse seria o pior dos desejos, né? Assim, não no sentido de que eles sejam menores, jamais, mas porque nós somos complementares e a gente tem que ser cada vez mais femininas, mulheres, apreciando o ser humano, independentemente se é mulher ou se é homem, a gente favorecer para que haja cada vez menos cisões, né? A gente age, na verdade, é a valorização da pessoa, independentemente do gênero. Então, foi muito prazerosa essa nossa conversa, lhe agradeço demais pelo convite, pelo esse espaço de multiplicação do que eu penso e do que eu sinto. Muito obrigada. Eu só tenho que agradecer mais uma vez a Diálogos Consultoria, primeiramente agradecer a Marília Fiuza, né, e falar do seu livro, né, do livro Viver Melhor, né, que continue em evidência, que ele está muito em evidência, parabéns, né, agradecer a toda a equipe da Diálogos que está aqui por trás da gente, tem uma equipe realmente para que aconteça esse momento, né, e convidar todas as mulheres, a gente vai realmente continuar com o Mundo Mulher, com essa parceria com a Diálogos, a gente vai convidar, a gente vai precisar de mais mulheres participando, de mais temas de mulheres, que o nosso objetivo é exatamente abraçar todas as mulheres, né? E o nosso público é você, mulher, seja de qual cor, seja, como eu já falei anteriormente, saudosas, romântica, mas mulher, de você participar e contribuir, né? Dar a sua parte também para todas nós mulheres, né? Então, até o nosso próximo Mundo Mulher, eu só tenho que agradecer. Mais alguma coisa, Marília?
Não, Madá, só mais uma vez lhe dar os parabéns, que Deus lhe abençoe, lhe dê um dia assim felicíssimo e continue fazendo de você essa mulher vibrante, especial, tão humana, tão cheia de força, de garra. Abençoe sua linda família, esse seu projeto, que eu acho que é o mais lindo dos seus projetos, que eu tenho certeza que é. E realmente pedir a Deus todas as bênçãos do céu. E pedir espaço, se você me permitir, só para convidar as pessoas também, caso não me sigam, a seguir no Instagram, que é marília.fiuza. Ok. E o meu é Madá Matos, né, gente? Já sabe que o Matos só tem 2 T quando é no site. O resto, todos os Matos é com um T só. Então, muito obrigado, um obrigado de coração. Gente, olha, eu que ganhei esse presente, viu? Eu ganhei esse presente. Muito obrigado. Um beijo para todas. Um beijo.